De volta com o Rondônia em Debate aqui pela Rede TV, em rede estadual. Obrigado pela audiência. Hoje nós estamos debatendo sustentabilidade, meio ambiente e outros temas com o cacique Almir Suruí, líder do povo Paetê Suruí, que tem a comunidade em Rondônia e Mato Grosso com acesso aí por Cacoal. Almir, no bloco anterior nós falávamos sobre índios isolados. O Carlos Esperança até perguntou sobre algumas etnias que foram dizimadas, como os índios ariquemes. Eu tive contato com 3 índios remanescentes da etnia Juma, que foram incorporados com os Uruauauás, né? Sobrou, Marcelo, um homem e 2 filhas dessa etnia, né? Que é no sul do Amazonas, me parece. Existe alguma outra comunidade indígena dizimada em Rondônia ou com risco de ser dizimada, de não existir mais? Existe. Né? Tem alguns grupos indígenas que têm entre 10 pessoas num povo. Né? Então, Rondônia, por isso que a gente estava falando, você estava falando o número de povos indígenas em Rondônia. Nós temos ainda 43 povos indígenas em Rondônia. Né? E a população são muito diminuída, né? Porque desses povos tem 5, 10, 15, né? Aí vai indo o número maior da população. E por quê? Porque teve esses conflitos na década no passado. Né? A política indigenista foram muito agressiva também com povos indígenas. Né? Tirou o povo do seu território tradicional, levou para outros cantos. Então, isso também prejudicou muito milhares de povos indígenas aqui em Rondônia. Né? Existe algum projeto, alguma ação no sentido de recuperar essas populações? Por exemplo, se existe ainda uns 10 índios, tem como fazer uma recuperação desse povo? Né? Eu acho que o exemplo do plano de 50 anos Suruí pode ser um exemplo claro para os povos indígenas para como que podemos planejar melhor a vida dessas pessoas, né? A vida desses povos indígenas. Né? Então, o que falta é o governo apoiar esse tipo de iniciativa junto aos povos indígenas, porque você implementar um plano, né, é um custo muito alto. Né? Então, você tem que estar muito atento em buscar parceria para que isso aconteça na prática realmente. Né? Então, a gente tem esse exemplo de que é possível, sim, trabalhar e levar políticas públicas de qualidade para lá, para que eles tenham esse direito, né? E também que eles podem crescer com a população, porque o bem, você está vivendo um bem que vai você melhorar a sua vida, melhorar a sua população, e claro que deve ser bem planejado. Né? Agora há pouco eu falei dos índios norte-americanos, da prosperidade deles, e os índios norte-americanos, Marcelo, eles faziam um planejamento de vida para 40 anos. E nós, da sociedade branca, costumamos acordar sem saber o que vai ser do nosso dia de hoje. Né? E vocês estão fazendo um planejamento para 50 anos. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento vai repensar a sua vida e repensar seu projeto de vida. Né? Com certeza. Também a gente foram questionados por várias pessoas, inclusive dos técnicos da Fundação Getúlio Vargas. Né? Na época, eu respondia para eles assim, dizer que plano de 50 anos, porque ele falava assim, porque o governo municipal, o governo do estado, o governo federal faz um plano de 4 anos. E não consegue executar. Ele não consegue executar. Eu falei assim, não, é porque eles fazem planejamento, o plano para mandato deles. Né? E nós estamos fazendo o planejamento, o plano para a vida de um comunidade, povo. Né? Já está preparando lideranças para suceder também. Suceder. Então, assim, eu não é para mandato do cacique Almir Suruí, mas o que vem depois o mandato do chefe Almir pode vir continuar a implementação do trabalho, não começar do zero. Então, já vai começar. Então, assim que a gente consegue desenvolver o povo Paetê Suruí. Inclusive, esse projeto Carbono fez com que vocês reorganizassem politicamente dentro da comunidade, né? Inclusive, Marcelo, foi até feito um resgate interessante e eles têm o sistema de governo executivo e legislativo lá nos povos. Sim, Paetê, como funciona, Almir?
O sistema de governança do povo Paité Suruí é composto pelos 12 conselheiros, que são mais velhos do povo. Aí depois vem o Labio RH, que hoje eu estou ocupando esse cargo, de líder maior do povo Paité. Seria o governador do território. Sim, mais ou menos isso. Aí depois vem as 10 lideranças que são eleitos pelo povo para ajudar a construir isso. E temos também associações que são pessoas jurídicas, porque esse sistema de governança não tem valor jurídico, mas tem valor de representação política do povo. Né? E temos associações que são, como eu disse, né, da representação da pessoa jurídica, tem CNPJ, tudo, e ajuda a implementar. Né? Então, esse sistema de governança do povo Suruí só faz decisão política. Né? Então, o grupo que são formados pelos mais antigos, os mais... São conselhos. 12 integrantes. Sim. E os eleitos 10, ou seja, vocês valorizam muito o conhecimento e a experiência de vida. Com certeza, né? Porque aí a política faz não só pelo poder, né? Porque a política tem que fazer para quem precisa, como a gente estava falando. Então, quem sabe o que passou e como passou e porque aquilo é necessário, é o mais velhos. Né? Então, talvez o poder, talvez eu possa falar uma besteira aqui, né? Mas talvez o poder pode subir na cabeça de um jovem, né? Claro. Mas uns velhos tem que estar ali para segurar, né? Para segurar e também orientar como que tem que ser, né? E na sociedade contemporânea, Marcelo, os jovens não estão obedecendo, nem os pais, muito menos avós e os idosos em si, que têm experiências de vida, né? E vocês valorizam muito isso, né? Nós valorizamos muito, né? Porque ali está a nossa história, cultura também, identidade, né? tudo. Religião, né? Tudo. Então a gente precisa valorizar nossos velhos. No caso, o Ministério Público Federal, ele tem ingressado com várias ações contra o governo federal, no sentido aí de, pelo menos, garantir cesta básica aí à população indígena lá do Cinta Larga, né? Lá na região lá de Espigão. No caso de vocês, como é que está a situação? Está tranquilo? Os índios estão vivendo uma maravilha? Tem problema? Bom, para nenhuma sociedade não existe só as coisas maravilhas, né? Então, tem problemas, tem avanço, tem construção, né? Então, o que nós tem orientado o nosso povo, como líder do nosso povo, é produzir, né? A gente produzir e a gente busca essas parcerias com o governo, empresas, para trazer oportunidade para que o nosso povo consiga produzir dentro do seu território, né? Então, a gente não precisa, sei lá, a gente quer política, a gente quer construção. Nós não queremos que alguém venha oferecer coisa pronta para a gente. Fugir do paternalismo e partir para uma construção mesmo. Né? Então, a nossa visão é essa, né? Claro que tem várias situações de várias terras indígenas no estado, no país, que é necessário, né? Então, no nosso caso, a gente quer que o governo apoie a construção do plano de 50 anos do povo Suruí, né? Então, eu não estou aqui pronto também para responder pelo Cinta Larga, dizer que por que precisa. Então, assim, dependendo do que está acontecendo, o Ministério Público tem feito isso porque é necessário, né? É necessário, né? Agora, o que a gente defendemos, que a política, o governo apoie esse tipo de iniciativa, né? Para que o povo tenha condições de produzir, não trazer coisa pronta para a gente. Com base nessa pergunta do Marcelo, vamos também agora para a terceira pergunta do Carlos Esperança, que tem a ver também com isso aí. Vamos lá. Ao mesmo tempo em que existem lideranças indígenas dignas, voltadas para a defesa da causa em nosso estado e no país, também existem caciques indígenas pilantras que se aproveitam das tribos para viver uma vida assim de bilionários, de marajás. Como é que o senhor vê essa questão? Carlos, realmente as pessoas são difíceis, né? Então, todo ser humano tem seus defeitos, suas falhas,
né? Como você mesmo diz, né? Então, tem sim lideranças que aproveitam do seu povo, da política e da oportunidade, né? Mas por interesse deles, né? Não pensa coletividade, mas o que eu tenho feito quando alguém venha questionar sobre esse tema é dizer assim, né? Então penaliza aquele fulano, né? Então aquele liderança indígena que está utilizando o seu povo, então diga o nome e diga a CPF dele, né? Porque o resto do povo dele não pode ser penalizado por ele, né? Então, assim, como tem alguns políticos ruins, alguns políticos bons, algumas pessoas boas, então é a mesma coisa, né? Então, assim, é necessário refletir, mas eu acho que nós temos que ter realmente cuidado e ter controle sobre a visão que nós temos sobre o futuro do nosso povo. Inclusive, né, Solano, esse conflito que teve aqui no Amazonas, né, com o desaparecimento aí daquelas pessoas que foram assassinadas aí. Lá na Transamazônica. Na Transamazônica. E teve índio que foi condenado, né, e está preso hoje. Exatamente, né? Então, assim, o que nós defendemos, quem está errado tem que pagar, né? Então, assim, eu vejo que é isso, né? Mas não qualquer jeito, porque muitas vezes acontece, porque o fulano é índio, então ele pode ser penalizado de qualquer jeito, então nós não pode ter esse preconceito, essa discriminação. Nós vamos ter que realmente analisar bem profundo, né? Para que a gente julgue umas pessoas por que ele fez mesmo, né? Então, e é um caso interessante, Solano, que esse caso aí dos índios, a gente percebia na própria mídia, aí, nas redes sociais, todo mundo crucificando os índios. E teve uma decisão do Ministério Público do Amazonas para cessar aí os ataques contra os índios na rede social. É porque já estava virando uma questão ideológica, né? Já não era mais nem questão de justiça. Preconceito, né? Preconceito com os indígenas, né? Então, assim, claro que ninguém não pode aceitar o erro, né? Como eu falei, deve ser analisado, deve ter estudado o que aconteceu, mas alguém atacar porque tem preconceito com a questão indígena, eu vejo que não deve acontecer dessa forma. O Marcelo aqui entrou nesse assunto de defesa de território, de espaço. O Carlos Esperança tem uma pergunta também. A quarta pergunta dele é mais ou menos ligada sobre isso. O André já coloca aí a próxima pergunta do Carlos Esperança. Lembro que na década de 80, quando os Ureuauau montaram patrulhas para defender suas terras, a questão de invasões em Rondônia por grileiros, fazendeiros e garimpeiros já era grande. Como é que os índios fazem hoje para proteger as suas terras em Rondônia? Carlos, a gente tem trabalhado com construção, né? Eu acho que tem órgãos que são responsáveis para fazer isso, existe, né? Como o próprio FUNAI, o próprio IBAMA, o próprio Polícia Federal. Então, nós não podemos utilizar nosso arco e flecha, sempre falo isso, né? Para defender o nosso território. Mas nós utilizamos o nosso diálogo, nós utilizamos a comunicação para que a gente possa mostrar da importância do território indígena, né? Então, acredito que o povo indígena tem feito isso. A ferramenta é outra, então. Outro, então, né? E, por exemplo, nós temos procurado muito ao Ministério Público para que eles acionam esse poder, esses órgãos que têm capacidade, que têm papel para fazer isso. Então, como sociedade, nós não podemos tomar a decisão do governo, tomar a ação de um órgão, né? Então, mas a gente pode trabalhar em parceria com eles, né? Então, isso a gente tem feito muito. Como eu falei, sempre também falo sobre o plano de 50 anos. Nós não estamos, através de ação do plano de 50 anos do povo Suruí, tomar o papel do governo, de jeito nenhum. Mas o plano de 50 anos vai trabalhar em parceria com o governo para que a gente possa fazer isso acontecer. Então,
Hoje, com certeza, ainda tem grandes desafios aí para proteger território ambiental dentro de territórios indígenas, porque tem ainda algumas pessoas que querem explorar ilegalmente os territórios, né? Não só empresário, não só garimpeiro, madeireiro, mas também indígena, né? Aqui está falando, próprios índios, índios, né? Então assim, mas qual é pelo menos dentro do território Suruí, as nossas decisões tomadas como um sistema de governança do povo Suruí. Aqueles suruís que estão envolvidos, né, deve pagar por seu erro, né? Porque o direito coletivo do povo é direito coletivo do povo. Isso que nós defendemos, né? Inclusive, nós temos falado isso dentro do Ministério Público muitas vezes para que seja investigada, né? Mas claro que não é porque eu estou achando que aquele está envolvido, mas tem que ser investigado que forma que ele está sendo envolvido, que forma que ele está sendo facilitando a entrada de pessoas ilegais dentro do território. Então, esses indígenas, na nossa visão, eles têm que ser penalizados, porque ele é mais bandido do que um que está lá roubando o seu povo lá. É verdade. É o caso que aconteceu em Espigão, né, Solano? Se via muito cacique com carro importado andando pela cidade, curtindo e a comunidade sofrendo com a falta de alimento. Verdade. Bom, tem uma história entre Suruís e Cinta Larga, vamos pular essa página. Do passado foram inimigos, hoje são amigos. Né? Nós somos amigos. Ainda sobre essa questão de território, Almir, uma coisa que muito falam, Marcelo, é o seguinte: para que índio quer tanta terra, né? Fala um pouco da questão de modos de vida e a questão do espaço para o índio. Bom, Solano, por que o índio tem muita terra? Eu sempre falo assim, e aqueles fazendeiros e aqueles políticos que têm milhares de hectares de terra em único nome dele, né? O povo Suruí tem 248 mil hectares, né, em nome de aproximadamente 400 famílias. Né? A diferença está nessas. Né? Quando a gente vem debater porque muita terra para pouco índio, né, é porque aquele terra é para um povo. E tem algumas pessoas no Brasil, né, tem muito terra em único nome dele. Nem do nome do filho dele, nem do nome dos outros. Nem irmãos. disfarça. Nem disfarça. Então, é isso. Agora, para quê? Né? Aí que eu tento explicar para vocês da importância das terras indígenas, né? A importância da terra indígena. Se em Rondônia mesmo, você pode sobrevoar no estado de Rondônia, onde que tem verde é na terra indígena, né? Na unidade de conservação. A reserva particulares também está na mão de poucas pessoas. Né? Então, como fazer isso? Daqui 20 anos, 10 anos, né, a própria sociedade de Rondônia vai ver a importância dessas terras indígenas. Roraima parece que passou por uma situação semelhante a essa, com a demarcação das terras indígenas, né? Teve até aquele problema com os arrozeiros, né? Exatamente. Esses problemas que foram discutidos ou foram enfrentados problemas antigos, né? Problemas antigos, não é de atual. Né? Então, o problema lá em Roraima já estava ali mais de 30 anos lutando para que isso... quase no limite ali. Né? Então, né? Então, já estava virando um problema crônico, né? Então, tem algumas terras indígenas aqui em Rondônia também tem os mesmos problemas. Eu não vou citar aqui porque eu não quero polemizar né? As coisas, né? Mas eu vejo, a gente defendemos realmente por que e como a gente pode resolver isso aí. A gente sabe da importância da produção, a gente sabe da importância de papel ambiental, a gente sabe a importância de fortalecimento da economia, mas nós unidos que a gente pode avançar cada vez mais melhor essas questões. Né? Almir, qual o seu ponto de vista sobre mineração em terra indígena? Mineração em terras indígenas, eu sempre analiso não só uma visão positiva, mas também visão negativa.
né? Então, assim, se for regulamentada, né, não poderia ser explorado dentro do território indígena porque o governo quer, mas sim se os indígenas querem também, né? Então eu vejo que tem que realmente criar essa visão, quais são a melhor forma de a gente explorar esses potenciais da floresta, né? Porque, como mesmo diz a Constituição Federal, né, o que tem produtos sob solo é de toda a sociedade. Então nós temos que realmente estudar o melhor, como é que todo mundo deveria usufruir desse serviço, né? Então, assim, tem algumas povos indígenas precisa realmente trabalhar da gestão dessa política, né? Porque não adianta você apenas ter interesse se você não consegue fazer gestão. Fazer gestão, né? Tem Então, isso. gestão, para mim, eu acho que é o melhor jeito de você administrar todo esse tipo de trabalho, né? Inclusive, na Raposa Serra do Sol, que o Marcelo até citou, em Roraima, tem a maior reserva de nióbio do mundo, que é o minério mais importante na atualidade e também para o futuro, né? Cacique Almir Suruí, nosso tempo esgotou, né? Foi muito bom conversar contigo e tenho certeza que esse debate aqui hoje vai fazer com que a população rondoniense possa compreender a importância da questão indígena, de questão de sustentabilidade e também de desenvolvimento econômico, incluindo os povos indígenas. Parabéns. Então, eu que agradeço pelo convite e em nome da Rede TV, né, agradeço pelo espaço que esse sistema de comunicação do Estado tem feito. Em nome do profissional de jornalismo, quero agradecer a vocês dois, Solano e o Marcelo, para que continuam, porque a importância de vocês é essa, levar a mensagem para a sociedade. E os 3 assessores indígenas não pararam de teclar no Google, né, Marcelo? E com isso, nós ficamos mais com isso nós estamos famosos no mundo inteiro. O Príncipe Charles vai saber que nós existimos, graças ao cacique Almir Suruí. Né? Muito obrigado. Até na próxima semana, Marcelo. Até na próxima semana, né? Obrigado, cacique. Obrigado. E o Rondônia em Debate fica por aqui. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. Até lá.